E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 3 de 2021 de Física do terceiro ano do ensino médio, referente aí à semana 3. Então vamos lá. Questão 1 da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Olha aí a notícia. Gato mata homem. Aí o cara pergunta, mordido? O outro responde, não, fio desencapado. Então o que vem a ser um gato? Então olha aí. Chama-se gato uma ligação elétrica clandestina entre a rede e uma residência. Usualmente, o gato infringe normas de segurança porque é feito por pessoas não especializadas. O choque elétrico que pode ocorrer devido a um gato mal feito é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano. Considere a resistência do corpo humano como 10 a quinta ohms para a pele seca e 10 a terceira ohms para a pele molhada. Se uma pessoa com a pele molhada toca os dois polos de uma tomada de 220 volts, a corrente que a atravessa em amperes é. Muito bem, então como a gente sabe, para resolver o problema, vamos escolher os dados que ele nos deu. Então ele nos deu que a diferença de potencial é de 220 volts e pediu a resistência quando a pessoa está com a pele molhada. Então quando está com a pele molhada, resistência 10 a terceira ohms. E está perguntando aí quanto que vale a corrente. Então, de acordo com a lei de Ohm, a gente sabe, diferença de potencial V é igual a resistência R vezes a corrente I. Quem vê, ri. Então, nós temos o quê? Substituindo os valores, V 220 volts, R 10 a terceira ohms e o I que a gente quer saber. A resistência multiplicando passa dividindo. Então, I igual a 220 dividido por 10 a terceira. Mas quem quer 10 a terceira? 10 a terceira é 1000. Então, vai ficar 220 dividido por 1000. Corta 0 com 0. 22 dividido por 100, 0,22. A gente escreve em notação científica, a vírgula anda uma casa para a direita, expoente 10 a menos 1. Então, a corrente aí vale 0,22 amperes ou 2,2 vezes 10 elevado a menos 1 ampere, que dá aí a alternativa D. Então, a resposta à questão 1, alternativa D. Questão 2 da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O gráfico desta questão mostra o resultado de um experimento no qual foi medida a corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada entre as extremidades de 5 condutores produzidos a partir de 5 ligas metálicas diferentes, cujos resultados são rotulados de 1 a 5. Então, olha aí os gráficos. Gráfico do condutor 1, do condutor 2, do condutor 3, do 4 e do 5, essa ondinha aí embaixo. Muito bem. Então, todos os condutores de tipo cilíndrico foram produzidos com os mesmos comprimentos e raios. A respeito desses condutores, é correto afirmar que 1. Os condutores 2 e 3 são ômicos. Então, vamos olhar aí no gráfico. Os condutores 2 e 3 são ômicos? Verdadeiro ou falso? Então, como a gente sabe, isso daí vai ser falso. Por quê? Porque para um condutor ser ômico, o gráfico dele deve ser uma reta. Então, se você olhar aí no gráfico, apenas a reta o gráfico do condutor 3 é uma reta. O 2 não é. Observe que lá no início é um arco de parábola. Então, o 2 não é ômico, apenas o 3 que é ômico. Então, a alternativa 1 aí, a afirmativa 1, perdão, ela é falsa. Afirmativa 2. Os condutores 3 e 4 são ômicos. Olhando lá no gráfico, a gente vê que ela é verdadeira, né? Porque tanto o gráfico do condutor 3 quanto o gráfico do condutor 4 são retos. Os dois são retos, então eles são ômicos. Afirmativa 3. O condutor 3 possui uma resistência que é o dobro do condutor 4. Muito bem, então vamos fazer umas continhas aí. Então, pela lei de Ohm, a gente sabe que V é igual a RI. Então, quem que vai ser a minha resistência? Minha resistência vai ser a voltagem V dividido pela corrente I. Então, como é que vai ficar? Então, a minha resistência do 3 vai ser, eu vou pegar esse ponto aí, ó, na corrente em amperes, 8 amperes. Se eu traçar a reta ali, vai me dar uma diferença de potencial de 4 volts. Então, 4 volts dividido por 8 amperes vai me dar meio ohm. Se eu fizer com o resistor 4, o que eu vou ter? Lá no resistor 4, para a mesma diferença de potencial de 4 volts, eu tenho uma corrente de 4 amperes. Então, 4 volts dividido por 4 amperes vai me dar 1 ohm. Então, a resistência do 3 é meio e a do 4, 1. Então, a resistência 3 possui uma resistência que é o dobro? Não. O condutor 4 é que possui o dobro da resistência do condutor 3. Então, essa afirmativa aí é falsa. A 3 é falsa. Número 4. Para o condutor 5, a diferença de potencial pode ser escrita como V igual a RI, onde R é a resistência desse condutor. Verdadeiro ou falso?
Então essa daí é falsa, porque aí ele usou a lei de Ohm. Então, como a gente já sabe, a lei de Ohm só é válida para resistores ômicos. Como o resistor 5 não é ômico, né, o gráfico dele não é uma reta, então essa lei não vai valer para ele. Então por isso que a afirmativa 4 aí é falsa. E a afirmativa 5, acima de 1 volt, o condutor 1 é o que apresenta a maior resistência dentre todos. Então, se a gente pegar aí, acima de 1 volt, o 1 é o que tem a maior resistência. Essa afirmativa aí é falsa. Por que que ela é falsa? Porque quanto maior for a inclinação da reta do condutor ômico, menor vai ser a sua resistência. Quanto mais inclinado, menor a resistência. Então, logo, o condutor 1 é o que apresenta menor resistência. Quem tem a maior resistência é o condutor 4, dentre os resistores ômicos, certinho? Questão 3, da PUC. A chave de um chuveiro elétrico pode ser colocada nas posições fria, morna e quente. Quando se muda a chave de posição, modifica-se o valor da resistência elétrica do chuveiro. Indique a correspondência verdadeira. A. Água morna, resistência média. B. Água morna, resistência baixa. C. Água fria, resistência média. Ou D. Água quente, resistência alta. Muito bem, então para resolver isso aí, vamos voltar lá na lei de Ohm. Quem que é a lei de Ohm? V igual a RI. Né? Então, o que acontece dentro do chuveiro? Dentro do chuveiro, nós temos a transformação da energia elétrica em energia térmica. Então, quanto maior for a corrente, maior é a energia elétrica transformada. Então, para eu ter muita transformação de energia elétrica, quem vai ser transformada é a corrente elétrica. Quanto maior a corrente, maior a energia elétrica é transformada. Aí a gente sabe o seguinte, como a DDP é constante, geralmente na casa da gente é de 127 volts, então para aumentarmos a corrente, a gente tem que fazer o quê? Diminuir a resistência, porque V igual a RI. O V é constante, 127 volts. Então, olha lá, como o meu V é constante, para aumentar a minha corrente I, eu tenho que diminuir a resistência. Então, quanto maior a corrente, menor a resistência, igual lá no curto-circuito. Qual que é a resistência? É praticamente nula. Por isso você tem um curto-circuito e uma resistência muito alta. Então, aí, quanto mais quente estiver a água, menor vai ser a resistência. Então, assim, o que que nós temos? Para quente, na posição quente, a resistência é baixa, na posição morna, a resistência é média, e na posição fria, a resistência é alta. Então, isso aí me dá como resposta a alternativa A, água morna, resistência média. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que deixe o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!